Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Aproveitar que estamos de pé, vamos fazer a leitura, 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ler a partir do verso 45 até o 48. Estão me ouvindo bem? Então, os glória mais alta ali, sem aquecer a voz, já não tem aquela beldade de voz, quase somem, vigiei não. Aleluia. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai, nós rendemos graças a Ti, Senhor, mais uma vez, Senhor, pelo privilégio que temos, Senhor, de nos reunir na Tua casa com liberdade, Senhor, a liberdade que temos através de Ti, Jesus, que rasgou o véu e nos deu um livre acesso à sala do trono, Senhor, e é isso que queremos, ó Pai, cada dia mais mergulhar em águas profundas, cada dia mais ir além, Senhor, além do que já aprendemos até ontem, Senhor, além das nossas forças, além do nosso conhecimento intelectual, Senhor. Queremos viver, ó Deus, no Espírito, Senhor, assim como o Senhor é Espírito, queremos nos aproximar cada dia mais do Senhor, ó Deus, cada dia mais ser parecidos com o Senhor, ó Pai. Espírito Santo, tens total e inteira liberdade neste lugar, para agir em nós e através de nós, Senhor. Seja feito segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Amém, Senhor. Amém? Podem ficar à vontade em seus assentos. Ministra Bruna, achei que ela estava com o meu esboço hoje. Ela, na abertura, falando da proximidade que nós temos, né? E realmente, ainda nos dias atuais, tem pessoas que pensam que nós servimos a um Deus distante, sendo que a própria palavra de Deus fala que Ele está mais próximo do que nós podemos pensar, né? O Senhor, o Deus Emanuel, né? Ele quis vir estar conosco, né? Deus Emanuel, Deus conosco. E pela vontade dEle, desde o início nós sabemos que, pela palavra de Deus, o intuito do Senhor na criação ali, né? Diante de vários, claro, mas é ter comunhão com o homem, né? Deus forma o homem, Deus tem comunhão, inicia um relacionamento com o homem, né? E assim como no início até os dias atuais, quem quebra esse relacionamento e distancia, cria barreira, somos nós, os homens, né, as criaturas. Porque Deus é o mesmo, Deus não mudou. É o mesmo Deus que criou os céus, criou a terra, é o mesmo Deus eterno. Ele não muda, né? Através da palavra nós sabemos, e através do relacionamento que nós temos cultivado com Ele, nós sabemos disso também, né? Que Deus não muda, Ele é imutável. E domingo o pastor pregou, né, falou bastante sobre o grande banquete, o grande dia no qual seremos elevados às alturas e estaremos eternamente com o Senhor, né? O plano do Senhor inicial já era ter comunhão eterna com o homem. A gente vê que ao decorrer da Bíblia, desde o início, Deus sempre está se aproximando do homem, né? E nós, assim como Adão, né, esse primeiro homem, ser vivente, criado por Deus, que cometeu falha e tentou se esconder do Senhor, nós herdamos isso, nós herdamos essa distância, muitas vezes a vergonha da presença do Senhor. E de fato, quando olhamos para nós nos sentimos indignos de nos aproximar do Senhor. Perante tanta santidade, né? O nosso Deus é um Deus santo, nosso Deus é um Deus poderoso.
E quando olhamos para nós e olhamos para Deus, realmente nós colocamos essa barreira, essa distância grande entre nós e o Senhor. Mas desde o início o plano do Senhor é estar próximo de nós, é estar conosco, é nos cercar de cuidado. Nós podemos ver isso no Éden. Deus de antemão já prepara todas as situações necessárias para que o homem tenha uma vida boa, porque o nosso Pai é maravilhoso, o nosso Pai é bom, assim como a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Aquilo que ele prepara para nós, aquilo que ele já antecipou para nós, é tudo que necessitamos, e tudo provém dele. Nós sabemos, nós temos essa consciência que tudo, além da nossa vida, provém do Senhor, tudo é por ele, tudo é para ele. E falando de Adão, Adão, o primeiro ser humano criado, que errou, pecou, não conseguiu agradar ao Senhor. Mesmo Deus estando próximo de Adão, cuidando de Adão de perto, Adão não conseguiu dar ao Senhor, ser obediente ao Senhor, não conseguiu dar a devida honra ao Senhor, ao nosso Pai Celestial. Em Romanos 3, 22 e o verso 23, nós sabemos que por causa do erro de Adão, nós também sofremos essa consequência de distanciarmos do Senhor. Romanos capítulo 3, verso 22 e 23. E a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus por todos e sobre todos os quais mediante a fé em Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, Todos nós pecamos, E aí o primeiro questionamento que vem na nossa mente é: eu pequei, e às vezes a gente ouve, o próprio salmista Davi fala, em pecado fui concebido, e nós às vezes falamos: não, mas eu não errei diante do Senhor, principalmente aqueles que não tiveram uma mudança de mentalidade, porque às vezes a pessoa diz: eu nasci no berço evangélico, eu fui criado pautado na palavra, ensinado na palavra, doutrinado desde a minha infância, mas chega um momento que nós temos que de fato fazer as nossas escolhas. Não é porque eu fui ensinado desde pequenininho na palavra do Senhor, embora é missão dos pais, sim, nós temos que ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar, mas a própria palavra diz para que quando ele for moço ele não se desvie dele, e às vezes gera vontades da carne, a nossa carne tem vontade, nós herdamos isso de Adão, essa tendência ao mal, essa tendência a errar, essa tendência a distanciar de Deus, essa tendência a pecar, e é justamente o pecado que nos afasta, que nos distancia do Senhor, porque Deus é santo, e é necessário que sejamos santos para que nos aproximemos dEle. Então, através do primeiro homem, nós herdamos essa culpa. Até já vi muitas pessoas falar, quando chegar no céu, quer encontrar com Adão para tirar uma diferença, mas lá a gente vai ter o corpo glorificado. Domingo a gente aprendeu bem sobre essa mudança, essa transformação do nosso corpo, que o pastor Everton ministrou na palavra domingo. E realmente, essa é a necessidade, Nós, de fato, nós temos essa tendência a errar, mas nós temos o auxílio do próprio Deus habitando em nós, para que venhamos vencer essas situações, para que venhamos vencer essa tendência, essa vontade de errar, Como nós lemos em Coríntios 15, o segundo
Adão, né, o segundo homem, que é um ser celestial, que é o próprio Cristo, no qual nós devemos nos espelhar, né, já que nós temos a natureza terrena, herdada de Adão, essa tendência a errar, né, através de Cristo nós temos também, recebemos essa natureza celestial, né, que nos vai elevar a um nível de intimidade com o Senhor, cheio do Espírito Santo, para que a gente consiga vencer, né, para que a gente consiga fazer a vontade do Senhor, né? Adão foi o primeiro criado, né, e Jesus foi o primeiro gerado, né? Tanto é que nós vemos, João fala muito faz menção à palavra unigênito, único gerado, né? Então, o primeiro Adão criado, e o segundo Adão, né, que a palavra faz menção, mais para frente a gente vê, gerado no próprio Deus, no próprio Senhor, amém? E aí, já que a gente tem essa tendência a errar, quando a gente fala de conversão, é justamente começar a vencer essa tendência, né? Fazer uma reviravolta na nossa vida, né? Já que mesmo que a gente nasça num berço evangélico, mesmo que a gente seja cercado de cuidados, mesmo que a gente se isole em alguma parte, num mosteiro, acho que é isso mesmo que fala, né? Que os monges ficam isolados, a gente tem a tendência a errar. Às vezes a gente não vai errar na prática. No DCC a gente conversa muito sobre isso, que às vezes a gente acha que um é mais pecador do que o outro, e esquece que perante a Deus não existe pecadinho e pecadão. A única diferença entre nós aqui é que alguns pecados são escandalosos e escandalizam outras pessoas, algumas situações geram desconforto na sociedade, mas tem situações na nossa mente, no nosso intelectual, que só a gente, Deus sabe, né? Tem maldade no nosso coração que só a gente, Deus sabe. E é nesse momento que a gente precisa reconhecer o quão falho nós somos e o quão necessitados de Deus, o quão necessitados do Espírito Santo nós somos. Aí a gente usa essa palavra de conversão, né? Convergir, mudar de rota, mudar o pensamento, reformular as nossas atitudes, né? E nós encontramos força no Senhor para isso, para a gente conseguir vencer a nossa própria natureza caída, através do Espírito Santo de Deus, né? Que o próprio Jesus disse que quando Ele fosse, Ele enviaria o Espírito Consolador, aquele que nos auxilia, né? Aquele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, porque mesmo tendo essa consciência, às vezes a gente ainda acha que é bonzinho, mas perante Deus não basta ser bonzinho, né? Tem que praticar atos de justiça. Só bonzinho é pouco perante um Deus tão maravilhoso que a gente serve. Ele é o nosso Pai, né? Quando Deus forma Adão e usa a frase façamos, né, a nossa imagem, a nossa semelhança, quando a gente ouve essa palavra semelhança, eu particularmente, a primeira coisa que me vem na mente é ser parecido, né? E geralmente o filho é parecido com o pai, né? Então, se a gente levar para esse lado, da gente ser parecido com o nosso Pai Celestial, e puxar na nossa consciência, né, o que ou em que eu tenho me parecido com meu Pai. Aí, se por um acaso a gente, né, vir à tona que nós não estamos externando nenhuma característica que nos assemelhe ao Senhor, está errado. Aí a gente precisa converter novamente, né, o nosso coração, a nossa mente, porque esse é o intuito, né? Quando os discípulos pedem a Jesus para mostrar o Pai, e Jesus responde, andam comigo há tanto tempo e ainda não viu o Pai, né? É só olhar para Ele, quem me vê, vê o Pai. E hoje, nós, cheios do Espírito Santo, quem olha para nós, deveria ver também semelhanças com o nosso Pai, já que nós somos cristãos, pequenos cristos, né, em que nós temos parecido com o Cristo, amém? E, né,
convertendo, né, os nossos pensamentos, o nosso coração, a nossa vontade, submetendo, né, a nossa vontade pecaminosa, né, a nossa tendência a errar, aí sim nós começamos a nos semelhar, né, com o segundo Adão que nós estamos falando, com Cristo, né, e externar, porque Ele nos chama para refletir aquilo que Ele já fez, né, quando fala para nós sermos sal e luz, é brilhar com a luz dele. Eu gosto muito de frisar isso, porque nós não temos luz própria, nós passamos a ter luz para brilhar, para servir de ponto de referência quando nós estamos cheios do Espírito Santo, né, que é a verdadeira luz que brilha em meio às trevas. E essa conversão, essa mudança de mente, né, nos faz ou nos leva a reatar a comunhão com Deus, nos nos reconcilia, né, de volta com o Senhor, né, e converter, na verdade não, né, somando, né, a conversão é ser achado por Ele, né. Às vezes a gente usa muito, né, a frase de aceitar Jesus, de reconhecer a Jesus, mas quem está desde o princípio à procura dos verdadeiros adoradores é o Pai, é o Senhor, Ele que nos encontra, né? Até na nossa última reunião, teve um irmão que eu nem lembro se foi o Simar, nem lembro, que fez menção a Zaqueu, que Zaqueu queria achar Jesus, né? E aí na hora ali eu fiz uma anotação que na verdade quem achou Zaqueu foi Jesus, né? Zaqueu estava curioso, com certeza ele ouviu falar de Jesus, de milagres e queria conhecer Jesus, mas quem viu ele subindo no lugar mais alto foi Jesus, e Jesus o chamou, Jesus o surpreendeu, né? Assim como Deus tem nos surpreendido, Deus tem chamado a nós para estar com Ele, né? Quando Ele fala, eis que estou à porta e bato, é para aqueles que já conhecem, né? Para os filhos, e isso, quando nós convertemos, nós somos achados por Ele, né? O pastor Eduardo falou da graça, né, que nos alcançou. Nós fizemos a última lição domingo passado, na escola dominical, que falava justamente sobre a graça, como nós somos cercados pelo cuidado de Deus, como o Senhor planejou um plano perfeito para nos trazer de volta para Ele, e fica até a dica, né? Se a gente quiser aprender mais sobre o Senhor, a escola dominical é o melhor ambiente para nós tirarmos as nossas dúvidas, para a gente aprender junto, para a gente prosseguir a conhecer a Jesus, né? A Bruna iniciou aqui falando que a vida eterna, né, é essa, que conheçam ao Senhor, né, e conheçam a Cristo. E Oséias fala para a gente conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, né? E para conhecer algo, para ter o conhecimento de algo, a gente tem que investir tempo, né? A gente tem que devotar tempo, a gente tem que querer, né? Ninguém vai para um encontro sem querer, né? Então a gente tem que desejar conhecer o Senhor, tem que querer buscar o Senhor, querer estar com o Senhor. Por isso que nós temos que vencer essa natureza caída, porque a natureza caída nos faz esconder do Senhor. Mas um homem nascido de novo, no Espírito, né, que vence a natureza caída, ele quer correr ao encontro do Senhor, ele quer estar com o Senhor. E quando errar, né, não que a gente não vai errar, eu não estou falando que se a gente vencer as vontades da carne, nós nunca vamos errar, não. Enquanto nós estivermos aqui na terra, infelizmente, nós temos essa tendência a pecar. Mas Deus é fiel, né? Deus é poderoso, Deus é amoroso, e Ele está pronto para nos perdoar de toda falha, né? Jesus morreu em nosso lugar por isso. Não foi só pelos pecados que já praticamos anteriormente, mas por todos os pecados, né? Isso não nos dá o direito de viver pecando para ser muito perdoado, né? Como Paulo frisa bastante, né? Não é pecar com abundância para que a graça, né, seja mais abundante ainda, não é isso.
mas é reconhecer que quando a gente errar, a gente não precisa correr do Senhor, mas a gente necessita correr para o Senhor, para aquele que realmente pode nos perdoar e nos purificar de toda maldade, de toda iniquidade, né? Aquele que, né, o Jesus que foi a ponte, né? Havia um abismo enorme entre a humanidade e Deus, e Jesus é essa ponte, né? O véu que se rasgou e nos deu o direito, nos deu essa abertura a voltar para o Senhor, né? Jesus é o caminho, né? Ele mesmo diz, né? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E é interessante que Ele fala que ninguém vem ao Pai se não for por Ele, né? Ele estava aqui na terra, em meio aos homens, né? Muitas das vezes até mal interpretado, porque queriam pegar Ele de qualquer forma e falavam, quem é esse, né, que come com os pecadores e tal, e Ele não diz, ninguém vai ao Pai, né? Mas sim, ninguém vem ao Pai se não for por Ele, né? Por Jesus. E justamente por isso, porque Ele nunca perdeu a conexão com o Pai, né? Como nós lemos Coríntios 15, que Ele é celestial, né? Ele é espiritual, Ele não é um ser terreno, embora habitou num corpo terreno, mas não cometeu pecado, não falhou, né? Nos ensinou que é possível estarmos conectados com o Senhor, que até além de possível, é necessário que estejamos conectados com o Senhor, para que tenhamos o desfrute da vida eterna. E a vida eterna a gente começa a desfrutar aqui, né? O pastor falou do grande banquete, da boda do Cordeiro, né? Falou da cidade celestial, que é o fim, né? Na verdade é o começo para nós, né? Da eternidade, mas seria o fim aqui dessa carne, que é maravilhoso, mas até a gente chegar na boda do Cordeiro é necessário que a gente vença todos os dias, é necessário que a gente diga não todos os dias para aquilo que tenta nos tirar da presença do Senhor. A palavra de Deus fala que nós temos um adversário, né? E ele não brinca, né? Fica como um leão, né? Ao nosso derredor, querendo nos tragar, querendo uma brechinha para nos pegar. Mas a própria palavra de Deus fala para a gente resistir ao diabo, e ele foge de nós. Só que na carne, né, com a nossa vidinha de qualquer jeito, nós não vamos resistir, nós vamos ser alvo fácil, né? Então nós temos que valorizar a presença do Senhor, buscar a presença do Senhor, buscar aprender cada dia mais do Senhor, no Senhor, nos alimentando de coisas que nos elevam, né, para um nível mais profundo de intimidade com o Senhor, né? No início eu até perguntei ao Mike se ele cantava o Leva-nos Além, né, Mike? E uma canta, né, a do Fernandinho, que ele não conhecia ainda, e é realmente a gente querer ir além, né? E Jesus dá essa oportunidade para nós, né? Através de Jesus nós temos esse privilégio, né, de sermos remoldados à semelhança de Deus, novamente, né? Aquele ser humano com a natureza caída tem agora em Cristo, né? Essa oportunidade de ser remoldado. Até o títulozinho do tema de hoje eu coloquei antes de Cristo e depois de Cristo, justamente por isso, porque antes de Cristo a gente vê o velho homem dominando essa tendência maligna, nos dominando, mas através de Cristo nós somos reformulados, reformados, refeitos à imagem e semelhança de Deus. É exatamente o que Jesus fala com Nicodemos, né? Quando Nicodemos vai questioná-lo e ele diz que é necessário que nasçamos de novo, né? E Nicodemos continua questionando, né? Mas como pode um homem já velho voltar e nascer de novo? Aí Jesus, né, explica que não é da carne, mas sim do Espírito, né? Então a gente tem essa oportunidade de nascer de novo, né? De um novo nascimento, né? De uma
ao invés de uma reforma, mas uma reformulação, né? Uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? E lá em Gênesis a gente vê que na criação, né, quando Deus cria Adão, ele sopra nas narinas e ele passa a ser alma vivente, né, que cita Gênesis capítulo 2 lá, e 3. E já após Cristo, nós vemos em Atos que não foi só um sopro, né, o Espírito Santo veio sim como um som. A palavra de Deus fala que foi como um som de um vento impetuoso. Então a gente vê que já é algo maior que um sopro na narina, só que numa abrangência maior também, né? A pessoa do Espírito Santo não soprou só para que um novo nascimento e essa reformulação fosse feita, não só para a gente voltar a ser alma vivente, porque alma vivente nós já somos, né? Assim como Adão. Mas através do Espírito Santo, ali em Atos, nós vemos que o sopro e a presença do Espírito Santo, como um vento impetuoso, cumprindo o que estava escrito em Joel, que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne, mas não que toda a carne fosse cheia do Espírito, mas fosse disponibilizado o Espírito Santo para aquele que crê. Já tem uma abrangência coletiva, né? E teve um cortezinho que eu vi essa semana também de uma moça falando dessa questão, que através de Jesus nós não somos chamados para ser só um povo, mas o corpo, né? O corpo do próprio Cristo, né? A palavra de Deus faz menção da igreja como o corpo de Cristo, no qual Ele é o cabeça. Então nós, nesse nascimento, nesse novo nascimento, nós recebemos o Espírito Santo, né? Não ficou só no sopro, mas ficou no enchimento por completo, né? E aí, em Gênesis, a gente vê o homem ser moldado de fora para dentro, pegou o barro e moldou o homem, e depois soprou. Depois de Cristo, a gente vê esse novo nascimento de dentro para fora, através do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, aquele que nos convence, é aquele que nos liga novamente ao Senhor e nos faz esses adoradores que o Pai procura, né, que adorem em espírito e em verdade, nos orienta, nos direciona, nos liga com o Pai, e aí, mais abrangente do que no Éden, Deus não vem só, na antiga aliança a gente vê que Deus visitava, né, o Espírito Santo visitava alguns homens para direcionar o povo. O próprio Adão, né, recebia visita, né, tinha comunhão com o Senhor na viração do dia, mas através desse novo nascimento nós podemos ter comunhão 24 horas com o Senhor. Então a gente vê que o amor dele é tão grande que ele quis realmente não só nos visitar, não estar conosco por um período, mas estar conosco a todo tempo, né? Então começa gerando em nós as mudanças de atitude, né, vencendo essa natureza. Romanos 8, capítulo 7, Romanos capítulo 8, versos 7 e 8. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, é isso que nós começamos a ter a convicção, né? Que se a gente andar na carne, a gente não consegue agradar a Deus, nós não conseguimos estar com Deus, nós não conseguimos, muito menos ser semelhantes a Deus, né? Que já foi mencionado anteriormente, né? 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, né, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? E tudo fazer novo é isso que eu acabei de falar, é mudança de atitude, mudança de entendimento, é uma necessidade diferente, né? Não é a necessidade da carne, mas é um nascer de novo no Espírito, para fazer diferente, vencendo
os nossos limites, as nossas limitações. E estar em Cristo é ser achado por Deus, né? Porque quando Ele olhava, né, antes da gente querer, antes da gente reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor olhava lá de cima e só via pecado, só via treva. Mas através de Cristo, né, quem está em Cristo, nova criatura é aquele que nós lembramos lá da primeira Páscoa, né, que o sangue do Cordeiro foi aspergido nos portais e a morte passou, né, o anjo da morte passou. Então, quando Ele olha para nós após Jesus, após a gente reconhecer a Jesus, Ele vê novamente a pureza do início, né, a pureza da criação antes do homem ser corrompido. E aí, isso aí vai nos levar, né, já que nós nos aproximamos de Deus através de Cristo, vai nos levar ao que o salmista diz no Salmo 34, 8, que é: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. E provar e ver que o Senhor é bom não é com a experiência dos outros, né? Provar e ver que o Senhor é bom é com as nossas próprias experiências, né? Nós não podemos basear o nosso conhecer sobre Deus naquilo que as pessoas contam, já que através de Jesus nós temos acesso. Então nós temos que ter as nossas próprias experiências com o Senhor, nós temos que evoluir no Senhor, né? Por isso que eu comentei de ir além, de querer ir além, né? De querer mais do Senhor, aprofundar mais, né? Não molhar só os tornozelos, mas a gente mergulhar realmente, permitir que o Espírito Santo nos conduza, né? E às vezes a pessoa acha que não, é só tirar 1 hora de oração por dia e meia hora de leitura bíblica e eu estou conhecendo a Deus, eu estou provando e vendo que o Senhor é bom. Não, eu provo que o Senhor é bom quando Ele derrama as bênçãos sobre mim, prover aquilo que eu necessito. Não, é muito mais amplo, né? No Senhor nós sabemos que Ele é muito mais do que podemos pedir ou pensar. Nele tem muito mais do que podemos pedir ou pensar, e aquilo tudo que vem de pensamento terreno, que serve só para esse plano terreno, está muito distante daquilo que nós podemos ter no Senhor, né, de vida, né? Quando fala do Senhor, de uma vida espiritual, é vida eterna, né? É uma comunhão de paz, né? No Senhor nós sabemos que a gente começar a viver o reino de Deus aqui é viver a verdadeira paz, é conhecer a verdadeira alegria, né? E saber o que é justiça de verdade, porque o Senhor é a nossa justiça, é Ele quem cuida de nós, amém? Então somente cheios do Espírito Santo nós conseguimos buscar e sermos santos, né? Já que nós sabemos que sem santidade ninguém verá a Deus. Então sem santidade, se a gente não tiver uma conduta que nos leva à santidade, nós não chegaremos, não viveremos ou não desfrutaremos do grande banquete, da grande ceia, né, que foi mencionado aqui domingo, né? É interessante, é lindo a gente ver, saber, né, o fim das coisas, mas é necessário que nós reconhecemos que há um caminho, há uma trajetória, né, e o caminho é Cristo. Nós temos que manter os nossos pés firmes na rocha, temos que manter os nossos olhos fixos em Cristo, que é o alvo, né, que é a nossa esperança, né? E depois de toda essa reformulação, o Senhor também quer fazer através de nós, né? Então Ele tem feito em nós e quer fazer através de nós. Nós que já conhecemos, nós que já provamos, temos provado e visto, nós que temos conhecido e prosseguido em conhecer ao Senhor, é necessário que nós correspondamos a isso, né? Correspondamos à nossa fé. O próprio Tiago fala, né, que a fé sem obra ela é morta, né? E como que o Senhor vai ser conhecido
e reconhecido se nós não falarmos, se nós não externarmos sobre Ele. Então, primeiro nós temos que honrar, né, glorificar o nosso Senhor, fazendo conhecido e reconhecido. A Bruna leu João 17:3, que falou que a vida eterna é essa, que conheçamos a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. E nós sabemos que Jesus deixou uma missão para nós, que é falar sobre as boas novas do reino de Deus. Nós desfrutamos, nós começamos a viver o reino de Deus, mas nós fazemos propaganda do reino de Deus, já que nós estamos num mundo consumista, a forma mais fácil de falar de Jesus é fazendo propaganda, falando daquilo que Ele tem feito em nossas vidas, falando dessa esperança de dias melhores. E para mim eu vivo essa emoção diária, porque se não melhorar aqui, eu sei que no final vai ser muito melhor e incomparável qualquer coisa boa que eu possa viver aqui na terra. Então, se eu não for curado aqui, depois eu vou ter um corpo que nem vai adoecer mais. Se eu não tiver muitas posses, muitos bens aqui, se eu não ficar rico aqui, eu vou chegar e vou viver numa cidade que a rua é calçada de ouro. Então isso traz uma esperança boa para nós, Então não é necessário que a gente viva uma vida de sofrimento, Pelo contrário, o Senhor nos chama para vencer situações, vencer barreiras, não andar cabisbaixo, Em Cristo nós podemos sim ser mais do que vencedores, e somos de fato, porque Ele já venceu por nós. Aquilo que nós não podíamos fazer, Ele já fez por nós, e fez por amor, Então nós não temos que, embora, claro, nós passamos por momentos difíceis, mas aquela paz que excede a todo entendimento é que vai nos cercar, vai nos manter de pé, Então, se não for hoje, é amanhã. Se não for amanhã, é na eternidade. Amém? Então, não precisa ficar desesperado com nada, não, que um dia será muito melhor do que qualquer dia que a gente passou aqui, qualquer cansaço que a gente tiver aqui, depois a gente vai para o descanso eterno, Valdeci fez eu rir um dia, que ele gosta de mandar um boa noite, e ele mandou um boa noite, que o Senhor me deu um descanso eterno. Eu não quero morrer agora, não, quero viver mais um pouquinho. Mas haverá sim, de fato, um descanso eterno, amém? E será maravilhoso na presença do Senhor, Se nós buscamos a presença dEle aqui, e tem vários momentos que nós desfrutamos, nós nos emocionamos na presença dEle aqui, eu acredito que a nossa mente não consegue nem ter um pico de pensamento do quão maravilhoso é estar de fato na presença dEle lá, na cidade santa, na presença gloriosa do Senhor, E olha que a própria palavra de Deus diz que toda a terra está cheia da glória do Senhor, E às vezes a pessoa, mas aqui está tão ruim esse mundo, está tão mal, como que a glória do Senhor está? É só olhar para a natureza. Tudo que Deus fez é tão perfeito, e se toda essa perfeição e toda essa complexidade que a gente vê que o homem não é capaz de criar, de produzir, O homem só reproduz aquilo que Deus já fez. Mas se isso não exaltar, não evidenciar que realmente, de fato, a terra está cheia da glória do Senhor, nós não teremos olhos para ver Ele lá, Se a gente não conseguir contemplar o Senhor aqui, naquilo que Ele fez e tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas e ao nosso redor, nós não teremos olhos para contemplar Ele lá. Começamos aqui, nós começamos a desfrutar, começamos a viver o reino, começamos a visualizar aqui, nas pequenas coisas, nos momentos, nas nossas experiências com Ele, através dEle, através da pessoa do Espírito Santo que tem nos enchido
a cada dia nos ajudado, amém? Lá em Atos, quando Jesus fala para que eles seriam cheios, né, do Espírito Santo e tudo mais, fala também que seríamos, né, testemunhas do Senhor, né? E às vezes vai falar, não, lá ali foi específico para os apóstolos, né, para os discípulos de Jesus. Mas nós caminhamos aqui como discípulos do Senhor. Nós temos aprendido a cada dia que nós também somos discipuladores, né? Mateus, no finalzinho ali, no último capítulo, fala para a gente ir e fazer discípulo, né? Ah, mas aí a gente quer sair fora, quer falar que é só para os discípulos, só para os apóstolos, Não, nós somos cristãos, pequenos cristos, né? E os pequenos cristos agem como Cristo agia, agem como os apóstolos agiram, agem como Paulo agiu, né? Então nós temos as nossas responsabilidades, e quando fala para aquele que está cheio do Espírito Santo vai ser testemunha, por isso que é necessário que tenhamos as nossas experiências, porque testemunha só pode testemunhar, só pode falar daquilo que viu, aquilo que ouviu, aquilo que de fato sabe, não aquilo que acha. Testemunha não acha, né? O pastor gosta de falar que quem acha não sabe de nada, né? Testemunha é quem tem convicção, é quem tem certeza, né? Nós não testemunhamos se não temos certeza, né? Nós somos chamados para isso, para vivenciar, para vivenciar as nossas experiências com o Senhor e testemunhar, falar, né? Externar o quão é maravilhoso servir ao Senhor, né? E o quão é bom estar no Senhor. E aí, para testemunhar, né, o próprio Jesus falou para a gente ser, né, eu comecei falando há pouco, né, lá de Mateus 5, 13 e 14, que fala que para a gente ser sal e luz. E o sal, né, nós sabemos que além de temperar, né, além de dar gosto, ele gera sede também, né? Então, nós temos que através do Espírito Santo gerar sede, né? O Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, usa as nossas vidas para convencer a outros. E nós despertamos, né? Se nós não despertarmos sede, pelo menos que consigamos despertar curiosidade em outras pessoas, né? E às vezes não é nem preciso abrir a nossa boca para despertar curiosidade em outras pessoas. Muita gente olha para nós e o nosso testemunho de vida já desperta essa curiosidade em outras pessoas, né? E gera dúvidas, né? Porque eles começam a falar, como que você consegue rir em essa situação, né? Você era assim e agora você age diferente, e você ia em tal lugar, você fazia tal coisa e agora você age diferente, você fala diferente. E é isso que vai despertando a curiosidade em pessoas, e quando eles precisarem de socorro, aí nós seremos a luz, né? Seremos o ponto de referência para eles, porque eles vão querer trilhar esse caminho, né? Quem ainda não conhece ao Senhor vai ser, quando cair em si, né? Como o filho pródigo ali, quando cair em si, ele vai querer perguntar, como que você conseguiu? Como que você fez para conquistar? Né? Como que você está suportando essa situação, que hoje eu estou na mesma situação e estou desesperado, e você passou tão bem. Amém? Então é necessário que firmemos a nossa fé no Senhor, é necessário que firmemos os nossos pés do Senhor, é necessário que nós consigamos, através da pessoa do Espírito Santo, abrir mão dessa natureza caída e de fato ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E Colossenses capítulo 1, verso 27. E a estes Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Tem até um louvor que a gente canta, né? Cristo em mim, a esperança da glória. Então eu falei isso tudo, né?
para que nós tenhamos essa consciência que Cristo em nós, na pessoa do Espírito Santo, através da pessoa do Espírito Santo que está conosco 24 horas, que através dessa graça, desse favor imerecido, nós fomos achados por Ele, nós consigamos de fato externar, evidenciar, mostrar a glória de Deus, né? Apresentar para esse mundo em trevas que tem saída, que tem caminho, que ainda tem jeito para qualquer situação, né? Quando Paulo diz que morrer, né, para ele é Cristo e viver é lucro, é por isso, é porque tem um propósito, né? Que a gente tenha uma vida, né, de propósito, né? E que o propósito da nossa vida seja fazer o Senhor conhecido, né, o Senhor Jesus, o seu nome reconhecido, porque nós já o reconhecemos, né? Nós não teremos dificuldade, né, quando chegar o grande dia, de nos prostrar, né, e declarar que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Mas tem muita gente que ainda não conhece o Senhor, que vai ser obrigado a se prostrar e reconhecer o Senhor. Mas enquanto nós estivermos vivos, que nós consigamos evidenciar, apresentar ao Senhor, apresentar o plano perfeito de salvação e redenção e reconciliação, né? Nós que já estamos no caminho, que consigamos trazer pessoas para o caminho, trazer vidas, né? Arrancar das trevas e trazer para o reino do seu Filho amado, para onde nós já fomos transportados. Amém? Amém? Mensagem que eu tinha para hoje era essa. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Deus querido, mais uma vez, Senhor, na Tua presença, ó Pai, nos colocamos humildemente, Senhor, reconhecendo quão pequenos e falhos nós somos, Senhor, reconhecendo que sem Ti nada podemos de fato, Senhor, ali como o Senhor mesmo disseste, Jesus, que o Senhor é a videira e nós somos os ramos, ó Pai, e sem Ti não podemos produzir frutos, sem Ti não podemos fazer absolutamente nada, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, essa necessidade, Senhor, de estarmos em Ti, de nos voltarmos a Ti, Senhor, a necessidade de nos mantermos na Tua presença, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor, a manter os nossos olhos fixos no Senhor, ó Pai, que do nosso coração não se aparte a esperança, Senhor, em Ti, ó Pai, que a fé, ó Deus, cada dia venha a ser aumentada em nossos corações, Senhor, que a nossa convicção diária, Senhor, seja querer a Ti cada dia mais, seja amar a Ti, Senhor, cada dia mais, na maior intensidade, ó Deus, que conseguirmos, ó Pai, assim como a Tua palavra diz, Senhor. Nós queremos, Senhor, Te amar, Senhor, queremos nos entregar, ó Deus, por completos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, que seja feita em nós, ó Deus, a Tua vontade, o Teu querer, Senhor, em nome de Jesus, Pai, como foi falado no dia de hoje, Senhor, que o Senhor tenha a liberdade, ó Deus, de nos moldar, Senhor, de nos reformular, ó Pai, segundo o caráter de Cristo, Senhor, que é a medida do varão perfeito, Senhor, na qual nós somos chamados para evoluir, Senhor. Então, em nome de Jesus, aquilo que é necessário, ó Deus, que seja mudado, ó Deus, nas nossas vidas, Senhor, tenha liberdade, Santo Espírito de Deus, a limpeza necessária, Senhor, que tem necessidade de ser feito, ó Deus, tenha liberdade, Senhor, somos propriedade Tua, Senhor, exclusiva Tua, Pai, por isso seja feito o Teu querer, a Tua vontade seja cumprida, ó Deus, em nossas vidas, Senhor, conforme os Teus planos, Senhor, que são melhores e maiores que os nossos, ó Pai. Em nome de Jesus, nos colocamos, Senhor, à Tua disposição, ó Pai, como instrumentos, ó Deus, nas Tuas poderosas mãos, queremos ser usados e ousados em Ti, Senhor. Por isso, tenhas liberdade, ó Pai, para agir em nós, nos moldando, Senhor, e através de nós, Senhor, levando as boas novas. Em nome de Jesus, amém, amém, Senhor. Obrigado, ó Pai.
Amém. Glória a Deus, você está abençoado, irmão. O Senhor falou com você nessa noite. É muito bom quando nós vamos à casa do Senhor e o Senhor fala conosco, né? Ele testifica, uma palavra é ministrada para que a gente possa crescer, para que a gente possa avançar no reino de Deus. Então, que as programações é sábado, encontro de casais, escola dominical e culto à noite, né? Esteja orando pela nossa igreja, pelas programações, e eu creio que Deus irá fazer maravilhas no meio de nós. Eu não sei quais as expectativas que você chegou na igreja hoje. Quando você estava caminhando, qual as expectativas que o Espírito Santo gerou no seu coração? Mas você orou, você louvou a Deus, você ouviu uma palavra, você recebeu oração. E eu creio que Deus, mais uma vez, Ele quer manifestar o poder dEle na sua vida. Então, se você, ao entrar nessa igreja, no seu coração, no seu espírito, alguma coisa te incomodava, alguma coisa tentava te roubar a paz, eu creio que você colocasse a sua mão no seu coração, fechasse seus olhos, e antes de encerrar, eu queria orar por você. Eu quero orar por você porque eu creio que o Senhor está neste lugar. E o Senhor que está neste lugar, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Há momentos que nós abrimos a nossa boca e pedimos ao Senhor várias coisas. E há momentos que nem abrimos a nossa boca. Mas mesmo assim, o nosso Pai que está no céu, Ele conhece e sabe. E Ele está aqui, amém? E Ele é poderoso. Esse Deus é o Deus que nós cremos. É o Deus que o diácono Henrique falou que nós testemunhamos. Nós precisamos viver. Nós precisamos viver milagres de Deus. Além de estar na igreja, além de louvar a Deus, de servir ao Senhor, há um tempo de viver milagres. E esse é o tempo. Esse é o tempo de viver milagres. Você crê nisso? Senhor Deus e Pai, é o Senhor Deus que conduz toda a nossa vida. É o Senhor que conduz o culto, a qual, ó Deus, nós dedicamos, ó Deus, a Ti nessa noite. Ó Deus, quando nós ouvimos a Tua palavra, ó Deus, e temos a clareza, ó Deus, que escolhemos a boa parte, que é estar na Tua presença. E isso é real, Senhor, porque esse ambiente é um ambiente de paz. Esse ambiente é um ambiente de cura. Esse ambiente é um ambiente de restauração, Senhor. Esse ambiente, ó Deus, onde as respostas vêm do céu. Esse ambiente, ó Deus, é onde os decretos são liberados do céu em favor dos Teus filhos, ó Pai. Este ambiente, ó Deus, onde o mover do Senhor, Ele é visível, Ele é palpável, Ele é perceptível, Senhor. E nós estamos nisso, Senhor. Depois, ó Deus, dessa palavra ministrada no nosso coração, ó Pai, eu te peço, Senhor, atende os nossos clamores, ó Pai. Ó Pai, vai, visita, Senhor, libere cura, Senhor, naqueles que precisam ser curados, ó Deus. Da criança, ó Deus, ao idoso, ó Pai, vai de encontro, libere cura, Senhor. Senhor, vai de encontro, ó Deus, libere a paz, ó Deus, em meio às guerras, ó Deus, confusões, ó Deus. Libere a Tua paz, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, vai de encontro, ó Deus, aos lares, casas e vidas, ó Deus. Libere a Tua prosperidade, Senhor. A prosperidade, ó Deus, que traz alegria, paz e sustento, Senhor, aos Teus filhos. É isso que nós precisamos, Senhor. Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, visita o Teu filho e a Tua filha.
que hoje, ó Deus, chegou aqui, ó Deus, com alguma dor física, ó Deus, remove as dores, ó Deus, sejam musculares, ó Deus, seja qual for, ó Deus, remova as dores, ó Pai. As pessoas, ó Deus, que chegaram aqui, ó Deus, angustiadas, ó Deus, ansiosas ou deprimidas, ó Pai, remove da tua cura, Senhor, move com a tua cura, Deus, e remove, ó Deus, toda a ansiedade. Remove, ó Deus, toda a angústia e toda a depressão, Senhor. Este é um ambiente, ó Deus, de cura, Senhor, porque este é o ambiente aonde o Senhor está. Este ambiente, ó Deus, é propício para que o Senhor manifeste o seu poder, ó Pai. E nós, como filho, clamamos a Ti. Que nessa noite, ó Deus, nós saiamos daqui com a convicção, com a fé, que o Senhor está tocando, que o Senhor está curando, que o Senhor está, ó Deus, liberando os decretos, ó Deus, que transformam vidas, ó Deus, neste lugar. Que muda, ó Deus, o futuro, ó Deus, com um futuro de vida, de comunhão, de paz, de alegria em Ti, Senhor. Ó Pai, nós nos movemos, ó Deus, em fé, crendo no Teu agir, Senhor. Toca nos Teus filhos, ó Pai. Toca na mente, toca no coração e toca no espírito, Senhor. Ó Deus, quantas vezes, ó Deus, nós já entramos, ó Deus, na igreja, ó Deus, como se fosse no automático, Senhor. Mas estar na Tua presença, ó Deus, não é um lugar, ó Deus, onde as coisas se repetem, ó Deus, mas onde, ó Deus, o novo do Senhor se manifesta. E o novo do Senhor está se manifestando neste lugar, ó Pai, eu creio nisso. Eu me movo em fé, ó Deus, crendo, ó Deus, que algo está sendo gerado nessa noite, na vida dos Teus filhos e filhas, ó Deus, e na minha vida, Senhor, porque eu creio no Teu Espírito, que é poderoso, para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, ó Pai. Ó Pai, nós tomamos posse, Senhor, daquilo, ó Deus, que o Senhor está liberando nesse ambiente. Nós agarramos, ó Deus, e tomamos posse, ó Deus, das bênçãos sendo derramadas neste ambiente, Senhor. Nós trazemos para dentro de nós, ó Deus, para dentro do nosso espírito, uma convicção que o Senhor está fazendo algo neste lugar, nesta noite, porque o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, o Senhor é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso eu te louvo, por isso eu te agradeço em nome de Jesus, por esse privilégio, porque eu sei, Senhor, no meu espírito, que milagres, ó Deus, estão sendo gerados aqui. O poder e a graça do Senhor está sendo liberada aqui, Senhor. E eu louvo o Teu nome. Eu glorifico o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor é fiel. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do eterno Deus, nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, sejam sobre todos, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus.